Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos tratando de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e hoje nós estudaremos a lição de número 6, que tem por título A Justiça de Deus. A lição está baseada no livro de Ezequiel, que como sugestão eu gostaria que vocês estudassem, lessem o livro do profeta Ezequiel, que é de uma riqueza extraordinária, o qual trata de assunto, na sua maioria, assunto escatológico, mas também serve de orientação, de advertência para os dias de hoje, baseado em assuntos passados, que remota para o presente. Então, o livro de Ezequiel, a lição de A Justiça Divina, está baseado no capítulo 14 e é observado principalmente os versículos de 12 a 21. O profeta Ezequiel, ele faz uma narrativa extraordinária e usa um silogismo aonde ele parte do geral para o particular, um silogismo dedutivo. Então, quando ele fala de terra, ele está referindo-se ao povo de modo geral, não somente à nação de Israel, mas às nações, à criatura humana. Agora, quando a gente estuda a questão de justiça de Deus, nós podemos observar que a justiça, o conceito principal de justiça, é o ato de dar a cada um aquilo que lhe pertence. A justiça, ela tem como consequência o juízo, então não há juízo sem justiça. Porque, na realidade, apesar do título estar mostrando a justiça de Deus, mas o que nós vemos aqui é a execução do juízo, baseado na justiça. Uma coisa interessante é a metodologia de Deus. Deus, ele nunca pega ninguém de surpresa, eu costumo dizer isso. Deus sempre avisa as pessoas quando ela comete um erro. Deus sempre adverte as pessoas quando ele vai tomar uma decisão. Porque tratando-se de um Deus paciente, longânimo, misericordioso, então seria um comportamento inerente à sua natureza. Deus sempre leva as pessoas, ou pelo menos induz as pessoas ao arrependimento. Ele faz promessa, ele abençoa, ele ajuda. Mas todas as promessas de Deus têm um condicionante. Quando nós encontramos lá em 2 Crônicas 7:14, um texto que todo mundo sabe de cor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando é que isso acontece? Quando há um arrependimento. Deus age em função do arrependimento do homem. Agora, quando o arrependimento não existe, aí vem o juízo. Mas antes do juízo, a advertência. Antes do juízo, há um tratado com o ser humano. Não é diferente aqui no texto,
aonde o profeta Ezequiel, com uma sabedoria ímpar, ele transmite o que Deus quis mostrar para o povo, a execução do juízo de Deus, em função da sua justiça. De maneira que esta lição, ela tem 3 tópicos, 3 itens importantes. O primeiro diz sobre a identificação do juízo divino. No segundo, nós encontramos sobre a petição que Deus não atende. Observa bem isso. Sobre a petição que Deus não atende. E o item 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Vamos observar cuidadosamente esses 3 tópicos, os quais é de grande relevância para o nosso crescimento espiritual. Quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos como agir diante de Deus. A lição como um todo, o trimestre, as 3 lições, elas tratam justamente disso, o comportamento humano em relação a Deus, ou o comportamento de Deus em relação ao ser humano. Quando nós conhecemos a Deus, nós saberemos como tratar com Ele. Então, observando aqui o item 1, sobre a identificação do juízo, diz aqui o comentarista, no subitem 1, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, nem mesmo sem um aviso prévio. Estamos repetindo. Deus sempre age, mas nunca o faz sem um aviso prévio. Agora, por que foi que o profeta Ezequiel, ele tomou essa atitude de escrever essas ameaças, essas advertências? Justamente por causa do comportamento de Israel, que a gente toma como base, como advertência, o comportamento de todas as nações e todos os indivíduos. Nós estudamos nas lições anteriores o porquê do agir de Deus. Nós vimos a profanação do templo, nós vimos a apostasia. Então, por conta disso, nós aprendemos que Deus se retirou do templo, do lugar santo, por causa da profanação do ser humano num lugar sagrado. Temos que observar isso, que é sagrado é de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós temos que respeitar o espaço de Deus. Aquilo que é de Deus é dele e é intocável. Deus é santo e Deus é justo. O homem está sobre a terra há quase 4.000 anos. Ou melhor, segundo a contagem de Israel, é quase 5.000 anos. A ciência coloca milhões de anos, mas isso aí é outra coisa à parte. Mas na realidade o ser humano está sobre a terra há mais de 5.000 anos. E nós não aprendemos ainda. Precisamos aprender com a palavra de Deus. Então, na sequência, nós encontramos no subitem 2, a primeira parte do oráculo, a expressão: quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar. Observa a advertência de Deus. Ele diz: quando uma terra pecar contra mim. Aqui
ele parte do genérico. A terra aí é as nações. A terra aí são os indivíduos, as pessoas. Lembre-se, Deus não dorme. Deus está sempre atento às mínimas coisas que acontecem no universo. As pessoas se comportam como se Deus não existisse, como se Deus não visse, como se Deus não fosse um ser onipresente. Então, as pessoas estão levando a vida de forma absoluta, sem nenhuma preocupação com a sua vida pessoal, com a sua vida aqui na terra e o pior ainda, no além-túmulo. A justiça de Deus é implacável para aqueles que o rejeitam. Nós temos que também admitir que Israel foi uma nação criada por Deus. Deus ama Israel. Deus zelava por Israel. Mas não é por isso que Deus não aplicava o seu juízo sobre aquele povo. Bastava pecar. Se pecar, vem a justiça. Transformando ou transportando esse pensamento, essa lógica para a igreja, nós precisamos, amados irmãos, queridos amigos, entender a essência da mensagem e a grandeza da palavra de Deus. Porque nós temos que entender que nós estamos lidando, ou Deus, por sinal, está lidando com seres racionais. Então nós entendemos muito bem o que Deus está transmitindo para a gente. Falava com Israel, mas ele falava com toda a terra. Então, se nós olharmos para Israel, nós também podemos olhar para a igreja atualmente. Como é que nós estamos nos comportando diante de Deus? Nós estamos profanando o sagrado? Será que nós estamos colocando alguém no lugar de Deus? Será que nós não estamos colocando pessoas, seres, objetos no lugar de Deus? Eu volto a dizer que o espaço de Deus é intocável. O espaço de Deus é sagrado. Se nós consagrarmos algo a Deus, então ele se torna santíssimo a Deus. Está lá em Levítico, capítulo 27. Toda coisa consagrada a Deus, santíssima é ao Senhor, e não será resgatado. É de Deus, é intocável. Mas os homens estão misturando as coisas e estão constantemente trocando de posição. Uma hora é Deus, uma hora é o homem. O ser humano, ele está procurando se autodivinizar e se torna estrelas e quer se tornar astro, quer se tornar o centro das atenções. Temos que nos lembrar que Jesus Cristo é, na presente época, o centro de todas as atenções, o anfitrião de todas as reuniões, de todos os encontros, de todas as festas. É Jesus Cristo quem tem que aparecer. Nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, temos que aprender com João. Eles colocaram Jesus acima de qualquer expectativa, acima dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Mas o que nós estamos observando na presente época é que o homem está crescendo e Deus diminuindo. E nós não queremos ser punidos? Nós não queremos ser advertidos? A advertência já está aí. Antes, Deus usava os profetas. E, em particular, aqui na lição, Deus estava usando Ezequiel
para advertir Israel, mas hoje Deus está usando a igreja, está usando pessoas, está usando crentes para advertir. Naquela época, como já aprendemos em lições passadas, existiam falsos profetas. Hoje, existem também falsos profetas. Na época passada, existia um profeta de Deus, o exemplo aqui do próprio Ezequiel, que ia de encontro aos falsos profetas. Hoje, nós temos pastores sinceros, pastores corretos, igrejas corretas, crentes corretos, que estão advertindo a esses falsos profetas, mas estão sendo criticados e perseguidos. Se qualquer um de nós formos bater de frente com o sistema eclesiástico, ora existente no nosso meio, seremos perseguidos e abandonados. Mas nós temos que ver que atualmente o sistema eclesiástico, o sistema religioso que ora opera no Brasil e em grande parte do mundo, está à semelhança do que acontecia na época de Ezequiel com Israel. Mudou-se a forma, mudou-se o ritmo, mas a essência é a mesma. Qual é a essência? É que Deus está sendo abandonado. É que os templos estão sendo profanados. Deus está sendo abandonado a partir do momento, a partir do instante que o ser humano começa a auto-se divinizar. A partir do momento que no púlpito das igrejas se coloca profanação, coloca-se ímpios. A partir do momento que a igreja se associa com homens, colocando esses acima da mensagem salvífica e transformadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então nós estamos nos comportando do mesmo modo que Israel se comportava naquela época. Bem, no subitem de número 3, na lição, estou tratando ainda do item 1, do tópico 1, subitem 3, descrição dos agentes do juízo divino. É Deus quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Estará em Jeremias 5, 24, 14. Também Deuteronômio 32 e 2. Se vocês pudessem ler esse texto de Deuteronômio mais tarde, você vê que riqueza, que beleza, que linguagem poética Moisés usou em Deuteronômio 32 para descrever a grandeza de Deus. E na sequência, ao invés de agradecer a Deus, eles agradecem ou agradeciam no passado, falando de Israel, as bênçãos das colheitas a Baal. Que coisa triste! A seca era um sinal visível do castigo divino. A espada, linguagem figurativa para designar a guerra, também resulta em fome e peste. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes no campo e das batalhas. Agora, amados, observa bem. Nada acontece por acaso. Será que Deus não está dando um alerta? É porque tem coisa que não se pode falar. Observa que o sistema, o mundo está tão perverso, porque aos poucos
Estão tirando a liberdade de expressão, a liberdade de pregar a palavra como ela é. E tem palavras que eu não posso dizer aqui e nem apontar, porque às vezes causa desconforto naqueles que estão praticando esse mesmo ato. Causa desconforto ao sistema. Mas não acontece nada por acaso. Nós temos que admitir que Deus existe. Porque pergunta-se por que das guerras, por que das epidemias, o porquê das mortes. Temos que saber que é um Deus que antes advertiu como está fazendo agora. Deus está admitindo o povo. Ou melhor, advertindo, não admitindo, advertindo. Admitindo os santos. Admitindo os corretos. Não é admitindo os ímpios. Mas a advertência de Deus para as criaturas ímpias que estão profanando a sua palavra tem sido constante. É que as pessoas não estão ainda entendendo a mensagem de Deus. Os seus ouvidos estão tapados. Os seus olhos estão vedados. E se alguém disser que é a mão de Deus que está pesando sobre a raça humana, com certeza eles vão dizer que isso sempre existiu, e isso não é verdade. Somente as pessoas que têm sensibilidade espiritual são capazes de entender a mensagem que está vindo dos céus para as pessoas na presente época. E no item 2, passando para o item 2, nós encontramos o subtítulo sobre a petição que Deus não atende. Observa isso. Petição que Deus não atende. Quando é que Deus não atende? Deus não atende quando não há arrependimento. Então a gente pode observar isso. Para que haja a manifestação piedosa de Deus, para que haja o perdão de Deus, é preciso que haja também um retrocesso do ser humano. Ele tem que olhar para trás e ver o que praticou ou o que está praticando. Arrependendo-se, então Deus, sendo misericordioso, Ele perdoa automaticamente. Nós temos exemplos bíblicos sobre esse assunto, que a própria lição descreve aqui neste item. Então, como diz o item 1 do tópico 2, exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos um justo em Sodoma. Observa. Primeiro exemplo. Sodoma e Gomorra. Quem foi que intercedeu por Sodoma e Gomorra? O justo Abraão. Houve um condicionante. Teria algum justo em Sodoma e Gomorra? Deus destruiu aquelas cidades, porque não tinha nenhum justo. Embora houvesse intercessão, Deus não atendeu. Observa bem isso. Deus não atendeu e destruiu aquela cidade, porque lá não tinha ninguém justo. Exceto Ló. E olhe lá, o avarento Ló, ganancioso Ló, porque nós observamos no contexto histórico que nem a mulher de Ló, nem as suas filhas
vivia em conformidade com a palavra de Deus. Deus só poupou aquela família por misericórdia, por amor a Abraão. Deus destruiu completamente aquelas cidades. Agora vamos a um outro exemplo. A cidade de Nínive. Povo terrível. Povo idólatra. Povo cruel. Povo que não conhecia Deus. Deus intimou Jonas a pregar para eles. Jonas nem quis, nem queria ir. Jonas foi forçado a pregar para os ninivitas. E quando ele pregou, o povo se arrependeu. Veja aí dois extremos. Por que foi que Deus não destruiu Nínive como prometeu? Porque depois da pregação de Jonas, o povo se arrependeu. Havendo arrependimento, há perdão. Glória a Deus por isso. Então, a intercessão ela é relativa. Às vezes nós oramos e Deus não atende. Por que é que ele não atende? Porque não há arrependimento. Entenderam agora? Estão entendendo? Vocês que são seres inteligentes, estão entendendo por que Deus não atende? Olha, não basta orar. Tudo bem, vamos fazer jejum. Vamos fazer um clamor. Vamos fazer uma vigília. Isto é muito bom. Mas isso está associado ao arrependimento também? Houve arrependimento? Ou, embora estejamos em oração, mas as práticas pecaminosas existem, então Deus não atende às orações nem às intercessões. Reportem para o texto que eu falei lá no princípio, segundo as Crônicas 7:14. Tem que chegar-se a Deus. Tem que haver arrependimento. Tem que mudar de atitude. Tem que mudar de comportamento. Se não fizer isso, vamos perder tempo jejuando e orando. A Bíblia é tão clara. Não adianta se lastimar. Não adianta se espernear. Porque Deus é justo. Ah, porque eu sou crente, eu sou bonzinho, a minha igreja é muito bonita, está lotada de gente, e eu faço festa, eu dou show. Muito lindo. E o arrependimento? E as práticas pecaminosas? E o endeusamento de seres humanos? Onde é que fica? Onde é que fica Jesus Cristo nesse contexto? Temos que observar isso com bastante cuidado, amada igreja. Então, quando Deus não atende a intercessão, eu vou ler aqui justamente como está no texto da lição. Estou aqui com a lição na mão, da Escola Dominical, escrita pelo grande ilustre pastor Ezequias Soares, o qual eu admiro muito. Eu não estou falando nada de mim mesmo. Eu estou sentindo de me expor nesse momento e, ao mesmo tempo, estou baseado na Bíblia e lendo também o pensamento do próprio escritor da revista. E diz aqui, a Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está lá em Tiago 5,16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. E o pecado gera morte. Sério. Isso é muito sério. É como disse um colega meu. É forte. Na realidade, é. E no tópico 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó.
há uma polêmica aqui, uma observação, por ele citar essas três pessoas. Noé, observa que quando ele falou, a princípio, lá no texto, no capítulo 14 de Ezequiel, toda a terra, e aqui ele nos dá uma fagulha. Vou falar em fagulha também, eu me lembrei de um colega meu, que eu acabei de pensar agora, o pastor Jair Soares. Ele tem um canal também aqui no YouTube, chamado de Fagulhas Bíblicas. É uma bênção. Pastor Jair Cardoso, se vocês quiserem segui-los, acessar os seus estudos, são maravilhosos. Então diz o seguinte, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Noé e Jó, eles não eram israelitas. Na época, Israel nem existia. Então, a citação dessas pessoas aqui é que Deus está mostrando que ele está olhando toda a terra, é o povo de um modo geral. Daniel, sim. Daniel aqui é o mais jovem de todos, era um rapaz. Mas aqui ele está mostrando a intercessão de três homens justos no passado bem remoto, que é o caso de Noé, e num passado, eu vou usar essa expressão, um passado presente, mas presente na época de Ezequiel. Porque Daniel era contemporâneo, estava na Babilônia também, na época em que Ezequiel estava profetizando. Embora muito jovem, mas ele era um jovem, uma criança, temente a Deus. E não colocou nada no lugar do Deus que ele servia. Prioridade para Deus. Então, diz aqui o texto. Porque o povo rejeitou os profetas. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiu Jerusalém com um número maior de justos? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não aceitava o juízo divino anunciado pelos profetas. Esse argumento pode explicar porque Ezequiel afirma que, ainda que estivesse no meio dele, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os três justos são mencionados, vem o acompanhamento da chancela de autoridade espiritual, diz o Senhor Jeová. Observa de forma cuidadosa o que está lá no capítulo 14 e os versículos de 12 a 13. Observa que, às vezes, por causa da grande maioria dos ímpios, a grande maioria dos pecadores, a minoria justa, eles podem também sofrer as consequências. Isso não resta dúvida. Temos que estar atento com isso, porque aí você pode estar questionando, mas eu não tenho culpa. Mas lembre-se, às vezes, Deus age em função da maioria. Eu espero que esses argumentos, essa lição, ou as lições que seguem, que vocês não devem perder, acompanha, sirva de alerta para a igreja, para nós. Amém?